Tudo bem, pessoal? Eu estou aqui muito bem acompanhado, né? Eu fiz um vídeo, o Quer Ser Bem Visto, Trabalhe Duro, e eu vou dar alguns esclarecimentos, né? Porque o objetivo do meu vídeo não era falar da operação de resgate, nada disso, não, da operação em função da catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu estava falando da censura. Censura era do que eu estava falando. É só você olhar o meu preâmbulo e eu critico o Montanha, né, ou Paulo Pimenta, porque ele fez um documento pedindo a investigação criminal por causa de opiniões e até por causa de um meme. Teve um meme lá que ele pediu para ser investigado. O cara postou lá uma imagem com 2 caminhões do exército com água até o teto e falou: nossa, nossos caminhões do exército viraram submarinos. Isso é um meme, isso é uma piada. E ele pediu investigação criminal em cima disso. O perfil já foi até apagado, sei lá, eu acho que o usuário mesmo apagou, né, de medo, mas a gente viu. E teve gente que já tinha printado, já tinha mandado, então não tem jeito, né? Já tá na internet, não tem como apagar. Agora, apuração criminal de meme é um absurdo. Eu apenas aproveitei o caso das tais autuações por causa de nota fiscal e peso, que eles disseram que o Pablo Marçal fez uma fake news. Eu mostrei a reportagem da Globo, mostrei a reportagem do SBT e falei, eu já vi em outros lugares também, a fake news era da Globo e não do Pablo Marçal. Então eu apenas usei esse fato para falar do absurdo que é a censura. Não estava falando como a censura vai atrapalhar em tudo, né, no mundo, no Brasil e no mundo, tá bom? Bom, mas aí veio o meu hater de estimação, o DM Pombo, e eu até fixei o comentário, entrei lá e ele vem aqui e fala: se você precisar de um bombeiro para ficar atacando a operação de resgate, já sabe onde encontrar. É um espantalho que você criou aí, DM Pombo. Eu não estou falando de operação de resgate, eu estou falando de censura, você que é burro e não entendeu. Aí veio gente aqui comentar, né? O Rodolfo falou: quantas pessoas os burocratas da Agência Nacional de Transportes Terrestres resgataram? Que ele está defendendo são os burocratas e não a operação de resgate. Aí ele fala: você tem provas de que estão exigindo as notas fiscais dos caminhoneiros? Não, então cale-se! Oh, meu Deus, eu mostrei isso aqui ontem, ó, escutem aí. De Florianópolis, da prefeitura, mesmo assim o comboio identificado foi parado e multado. Então a gente saiu com uma notificação, e se você vai ver com exclusividade, não está na hora, e um relato de um caminhoneiro completamente revoltado, falando aqui, como é que eu vou ter nota fiscal? Eles exigiam uma nota fiscal da doação. Ele falou, não tenho nota fiscal, eu tenho uma listagem da empresa. Então tinha o problema de nota fiscal, DM Pombo. Você não assistiu o meu vídeo? Tá lá no 8h50, tá? Então vamos lá. Então tinha sim o problema da nota fiscal. Aí o Rodolfo fala: meu Deus, o governo de Santa Catarina, a própria NTT já emitiu nota, já fez portaria, dizendo que aplicou multas por irregularidades e que vai corrigir o erro. Aí ele vem: então vamos lá. Ele é fodão. Você não trouxe fonte nenhuma. Mas é só um caminhão da Defesa Civil de Santa Catarina que foi multado por excesso de peso. Não, DM Pombo, não foi só um não. Isso aqui foi só um exemplo. Você está dizendo que é só um? Ele disse que foi só um. Então, para comércio de conversa, não se trata de nota fiscal. Se trata também de nota fiscal, DM Pombo. Você que é mal informado. Sobre o caso em si, é óbvio que ao trafegar com excesso de peso, o motorista está pondo em risco a própria vida e dos outros condutores. DM Pombo, deixa eu te falar uma coisa, você não entende nada desse assunto. Eu conheço dessa área. Trabalhei por 2 anos na Polícia Militar de São Paulo, a maioria foi no Corpo de Bombeiros, foram 32 anos. Mas eu trabalhei por 2 anos no policiamento rodoviário. Vou te contar uma coisa que você não sabia. Você pode entrar no site gov.br e saber como é que você consegue emitir uma autorização especial de trânsito, a AET. Que é exatamente o que é? Está aqui no site. É um documento que você consegue autorização para trafegar com cargas acima dos limites de peso e acima das dimensões estabelecidas. Então, pode ultrapassar o peso? Pode, DM Pombo, desde que você tenha uma AET. Então, como é que você pode utilizar esse serviço? Vem a explicação aqui e as etapas, olha lá, você faz a solicitação para o DENIT e tal, encaminha a documentação exigida e aí eles em 45 dias vão resolver o problema. Só que, quando tem uma emergência, não dá para pedir uma AET para trafegar acima do peso, entendeu? Então, mas se trafega acima do peso, como é perigoso para a segurança da vida das pessoas, como é que eles dão um AET?
autorizando a trafegar acima do limite de peso? É porque, na verdade, a grande preocupação do limite de peso por eixo é uma preocupação com o leito carroçável. Então a empresa encaminha, faz todo um processo e o DENIT autoriza e ele cobra uma taxa, que é a taxa exatamente por quilo a mais que ultrapassou, que é para resolver, né? A taxa vai para a concessionária para que ela possa recuperar com o passar do tempo, o leito carroçável vai danificando e possa recuperar. Ela pode pagar até escolta. Mandei fazer várias escoltas de carga excedente. Então é tão perigoso que o órgão de trânsito pode até dar uma autorização para trafegar. Só que não dá na hora da emergência para pedir autorização. Mas eu entendo que pode lá o funcionário falar, mas não deu para fazer a AET, então pode ser que coloque em risco, eu não vou deixar. Mas tinha um problema na nota fiscal também, eu alertei isso no meu vídeo, tá? E você aqui está falando besteira porque você só fala besteira, né, DM Pombo? Aí ele fala que foi só um, né? Aí agora aqui, olha aí, aos 2h18, o diretor-presidente da Agência Nacional de Transportes Terrestres esclarece que no total foram apenas 6 caminhões. Pô, DM Pombo, você não falou que era só um, agora já viraram 6? Poxa vida, né? E multas que serão manoladas. Eles não foram proibidos de prosseguir viagem, ou seja, não foram barrados. Eles não foram barrados definitivamente, mas foram barrados por algum tempo, por algumas horas. Isso gera insegurança. A pessoa que está lá com o caminhão barrado fica preocupado que ele vai ser apreendido. A Renata Barreto, advogada, falou que, olha, teve que interceder em vários casos. O deputado Van Hatten também teve que interceder em vários casos. Então, sabe-se lá se não houvesse essa interferência, se não haveria a apreensão do caminhão, né? Mas existe uma preocupação. O caminhoneiro fica preocupado que ele levou a multa, ele vai levar pontos na carteira, pode perder a carteira e ele pode falar assim, eu não vou mais dirigir esses caminhões para o sul, afinal de contas eu posso perder a minha habilitação. A transportadora pode falar, bom, liberaram dessa vez que o deputado intercedeu, mas e numa próxima vez, será que eu vou poder continuar? Não, de repente eu tenho meu caminhão apreendido e eu preciso ganhar meu leite, né, meu pão de cada dia. Então, essas exigências não estavam fazendo bem. Agora, DM Pombo, a coisa era tão importante que no dia seguinte a Agência Nacional de Transportes Terrestres fez uma portaria regulamentando, né? Pois é, mudando. E aí o Carlos Machado define, ou seja, não houve fake news, mas sim uma falsa acusação de fake news da Globo. Claro que foi isso, né? Eu fiz um comentário longo aqui para o Carlos Machado, porque eu nem respondo pro DM Pombo, porque eu tenho medo de pegar a doença, até pelo comentário aqui, essa doença que ele tem, que eu não sei qual que é, né? Então eu falo, o vídeo mostra a repórter do SBT mostrando que a casa é nota fiscal. Eu falo, a NTT já assumiu que estavam fazendo as multas, também por causa de nota fiscal. Fizeram uma regulamentação nova, emergencial, ótimo que corrigiram o rumo, né? Eu falei da Renata Barreto, do deputado Van Hatten. A Globo retirou a postagem. DM Pombo, você está sozinho na luta. A Globo já tirou a postagem e você continua defendendo a Globo pela postagem. Olha que coisa absurda, né? Aí eu falo, ele se aplega ao problema de peso, já restou provado que foi também por causa de nota fiscal. E ele fala, foram só 6 multas que serão anuladas. Mas não pode, né? O efeito é ruim, né? Gera instabilidade. Agora, esse negócio dos 6, eu até brinco aqui, né? Eu falo assim, se fosse só uma vez já não seria fake, né? Mas foram 6? Também não. Agora, quem garante que não foram mais vezes, né? Eu até faço uma brincadeira, mas só foram 6. E aí eu brinco, se o DM Pombo pegar a esposa transando com o Kid Bengala 6 vezes, ele vai falar, mas eu não sou corno. Eu só peguei ela 6 vezes, né? Só peguei ela 6 vezes, isso não é o suficiente para ser corno. Para ser corno tem que ser 7 vezes, né? Só que o problema é o seguinte, se você pegou a esposa 6 vezes, quem garante que ela não saiu 40, 50 vezes e você não pegou, né? Então, quando a Agência Nacional assume que estava trabalhando mal, eu fiz 6 autuações, ela pode ter feito muito mais. O importante é que ela corrigiu o rumo, ótimo, assumiu que estava errado, né? Então vamos lá. E a crítica em nenhum momento foi com relação a isso, foi que todo mundo no momento de emergência precisa estar alinhado com o atendimento da emergência, né? Então,
eu até coloco, se os caminhões estavam sendo multados, mesmo que a multa fosse pequena e pudessem seguir viagem, isso poderia desestimular ajuda, né? E a gente tem que estimular ajuda e não desestimular. Então, e não importa o volume do problema, o problema existiu e foi noticiado com veracidade e precisou ser denunciado. A importância da rede social é essa. Graças à denúncia de vários pontos, é que houve o conhecimento do fato e o problema pode ser corrigido. Se a censura imperar, se ninguém puder falar nada, então a autoridade não vai perceber que está fazendo besteira e não vai corrigir o rumo. Esse é o problema de censurar, tá bom? Então, o DM Pombo, depois de ganhar essa aula aqui, que eu dei uma aula para ele, como eu sempre dou, né? E ele volta. Como eu falei, se precisar de um bombeiro para meter um pau numa operação de resgate, é só dizer, né? Pô, é o fantasma bobo esse teu, espantalho, né, DM Pombo? Mas enfim, quem não se importou com vidas na pandemia, DM Pombo, eu já provei aqui que você é que foi hipócrita na pandemia. Eu mesmo não concordando muito com o tal do isolamento, com o lockdown, eu fiz o meu isolamento, eu fiz a minha filha e a minha empregada, garanti lá, né, para que elas ficassem em casa, né? Lembra disso? E você fez a sua empregada trabalhar. Você é que não se importou com as vidas na pandemia. A sua empregada sobreviveu à pandemia, né, Pombo? Hipócrita, né? Bom, aí a gente começa a tirar sarro, o Peroto fala, ih, o cara bugou, voltou a repetir o primeiro comentário, né? Eu até falei pro Peroto, eu falei assim, pois ele sempre vai, quando leva a paulada ele volta para um outro ponto, ele muda do assunto, né? Tanto que aí ele vem aqui no final, parabéns à AGU, que está entrando na justiça para obrigar o Pablo Marçal a se retratar. Então, eu fiz um comentário aqui, né, para o Peroto, eu falei assim, vou continuar falando contigo, pois essa doença pode ser perigosa. Veja de que lado essa escolha está. Eu não morro de amores pelo Marçal, mas é inegável que o cara está na linha de frente atuando em favor das vítimas das enchentes. O cara doou muitos caminhões com mantimentos, patrocina aeronaves para resgates, colocou uma BMW para a rifa, arrecadou mais de 10 milhões para as vítimas. E o que o DM Pombo comemora? Ele comemora que um órgão burocrático em Brasília, a AGU, vai tentar ferrar, calar, censurar, talvez até prender um cara que está lá no fronte. E por quê? Por causa da opinião dele, né? Puta, é muito legal. Ou seja, ele defende o parasitismo estatal, a censura, o arbítrio. E deve estar tendo aula com o professor Dino, porque ele errou numa crase lá, né? Então o DM Pombo rodou e apareceu aqui criticando exatamente aquilo que lá no primeiro momento ele estava falando que eu estava fazendo e era mentira. Ele está criticando quem está lá na emergência, né? O Pablo Marçal, ele está atacando o Pablo Marçal em favor do parasita estatal. Pois é. O Peroto até faz uma brincadeira aqui. Vamos comemorar, um órgão estatal vai prejudicar uma pessoa que está ajudando os necessitados. Não é lindo? Isso não é nenhuma surpresa vindo de um verme que tripudiava por trabalhadores que estava sendo presos, passando necessidades, enquanto isso ele mesmo tinha sua empregada trabalhando em casa. Esquerdista, né? Não é? Pois é, DM Pombo, você só passa vergonha porque você quer, né, cara? Então aqui o pessoal continua respondendo ao DM Pombo, né? Então, pessoal, então vamos lá, para finalizar, para não ficar gigante. DM Pombo só fala merda. Se o DM Pombo escolher numa bifurcação, ele for pro lado direito, vá pro esquerdo. Se ele pular de um negócio, tente sair voando, porque o lado que ele for, vá sempre pro outro lado, porque ele tem o dom de sempre estar errado. Ele aqui está defendendo o parasita estatal, defendendo uma fake news, mesmo quando já não tem mais defesa, não tem mais jeito. Todo mundo já viu. E olha, eu estava criticando a censura, estão censurando o meme. Tem uma moça, uma jornalista, que fez uma postagem que o Pimenta quer que ela seja presa por causa disso. Ele falou, no áudio ele fala, quero esse pessoal preso. Ela falou assim, nossa, impressionante como 90% das informações que chegam de pessoas sendo salvas é por civis e não pelas autoridades constituídas, né? Agora,
Isso é mentira? Não, isso é verdade. E por que que é verdade? Porque ela estava falando aquilo num primeiro momento. No primeiro momento, realmente acontece uma grande catástrofe. As forças de segurança da região, elas não estão preparadas para aquela grande catástrofe. Então ela atende pouca coisa, é o que os 10% aí que ela viu. E a sociedade se organiza rapidamente, porque eles já estão lá no local e saem socorrendo as pessoas, socorrendo e postando na internet. Então essa sensação de que 90%, talvez seja até mais, seja de pessoas se ajudando e não a autoridade estatal ajudando, ela era verdadeira e talvez até agora ainda esteja sendo verdadeira, né? Agora, o Pimenta quer que ela seja presa por emitir, é uma jornalista emitindo uma opinião. E veja, o que você faz? Você vai dar esse esclarecimento. Agora eu já vejo um monte de vídeo postado pelas equipes do bombeiro de São Paulo, de Santa Catarina, do Paraná, tem bombeiro do Piauí, tem bombeiro de vários, da Bahia, eu já vi cenas, o pessoal me manda. Tá, o pessoal desses bombeiros me manda, é muito legal ver. Então agora nós já temos um monte de gente de helicóptero do Exército, da Marinha, nós vemos a embarcação que foi para lá, mas naquele primeiro momento só os civis estavam lá. Então, essa explicação é simples de dar. A sensação que a repórter teve é correta. Então, à medida que o tempo passa, as pessoas que estavam lá no fronte de batalha, inclusive por cansaço, vão se retirando e o aparato estatal se organiza e vai lá e começa a aparecer mais. É natural que isso aconteça, né? Então, agora, a moça tem que ser presa por causa disso, porque o Montanha quer que ela seja presa. E ela só deu a opinião dela. Não era uma fake news. A opinião dela tinha esse probleminha. Agora, é uma desinformação? Não, não é uma desinformação. Mas mesmo que você considere que seja desinformação, você combate com mais informação. Tem uma desinformação? Informa, 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 que é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou explicando por que que num primeiro momento o aparato estatal quase não é observado. Depois ele aparece e às vezes fica até majoritário, às vezes não. Tomara que não fique, que o pessoal continue ajudando bastante. Agora, teve cara que querem que seja investigado. Por exemplo, tem um cara, um perfil, eu acho que é o Leandro Ruschel, se eu não me engano, ele postou aquele negócio dos 9 óbitos que aconteceu em Canoas. Poxa, mas aquela informação foi o prefeito que deu, numa conversa com o Paulo Pimenta. Eu assisti ao vídeo, o Paulo Pimenta falando por telefone com o prefeito de Canoas, e ele falou, olha, 9 pessoas morreram na UTI aqui, e o cara repercutiu aquilo. Só que no dia seguinte o prefeito de Canoas corrigiu, não foram 9, foram 2. Ué, mas o cara na hora estava falando das 9. E ele quer apurar criminalmente. O jornal da Globo também falou em 9 pessoas. O portal G1 ainda está lá com 9 pessoas. O portal lá, jornal do Rio Grande do Sul, Gaúcha, não sei, ainda está com as 9 pessoas. Eles vão ser presos por causa disso? Eles não estão fazendo fake news, não. Se o Paulo Pimenta quer que uma pessoa que exagere nos números, né, que é o que ele está acusando. Ele está exagerando, ele falou 9 porque o prefeito falou em 9. E talvez ele não tenha visto depois, né, para corrigir quando o prefeito disse que foram 2 apenas, né? Agora, se todo mundo que fala números exagerados tem que ser preso, Paulo Pimenta, você já pediu para o Lewandowski levantar o Lula, que ele falou lá das 13 milhões de crianças mortas em Gaza, pelo exército de Israel, sendo que Gaza não tem 13 milhões de habitantes. O pau que bate em Chico deveria bater em Francisco, não é, Montanha? Pois é, deixa de coisa, cara. Então, é esse problema que eu estava criticando e continuo criticando. Censura, não. Graças às redes sociais que eles tanto querem fechar, é que nós vimos isso aqui acontecer e a Agência Nacional de Transportes Terrestres pôde revisar a sua conduta para melhorar o atendimento para o bem público, que afinal de contas, funcionário público tem que trabalhar para o bem público, tá bom? O vídeo ficou longo demais e o DM Pombo passando vergonha de novo é impagável, né? Até a próxima aí, pessoal.